Atendendo a várias solicitações de telespectadores, principalmente produtores de leite, nós vamos reprisar a entrevista que eu fiz com Jorge Jauabre, agora recentemente, falando sobre cana-de-açúcar na alimentação de bovinos. É preciso observar que nós estamos entrando na época das águas e é justamente agora que o produtor deve se preparar para a próxima seca, que começa no próximo ano, no final de março. E a cana-de-açúcar é uma excelente opção para pequenos e médios produtores. Confira. A cana ela entra numa estratégia de diminuir custos, né? Então, efetivamente, pelo volume que ela produz por hectare, é claro que isso é muito importante ressaltar, ela vai ter uma redução de valor caso o produtor tenha uma produtividade alta, né? Então ela entraria numa estratégia de reduzir custos na alimentação animal. Então alimentar uma novilha, um animal que ainda não está em produção, vacas secas, seria uma estratégia geral para reduzir os custos nessa propriedade, alimentando com a silagem cana e preservando a silagem milho para os animais de mais alta produção. Comparando milho com cana, silagem de milho com silagem de cana, qual o percentual, qual a diferença de preço de um para outro? Efetivamente, hoje o milho é uma silagem efetivamente mais cara do que silagem de cana, claro, porque também tem mais propriedades nutritivas, tem mais proteína, tem mais energia, porém a cana ela entra nessa estratégia de redução de custos. Efetivamente, se a gente for falar em valor direto, até hoje no evento aqui nesse dia de campo da Leite Piracanjuba, foi feita uma planilha de custos em que a silagem de cana assumiu um valor de cerca de 5 centavos, enquanto que a de milho em torno de 12 centavos. Por quilo de forrageira. Agora, em termos nutricionais, diferencial, qual é? O diferencial básico é a proteína. Enquanto a cana tem em torno de 3% de proteína, uma silagem de milho está por volta de 7% ou 8%, né? E é claro, a digestibilidade de uma silagem de milho, que vai ser um ponto de muita influência para o animal produzir mais leite, também é bem superior ao da cana. Mas é possível corrigir a cana? É possível corrigir, é claro que eu não indicaria a cana para animais de muita alta produção, quer dizer, animais que estão numa média de 30 litros por dia. Então a cana entraria mais numa estratégia de animais de média produção para baixo. E também na situação de alimentar animais que não estão em produção efetivamente naquele conjunto de manejo da propriedade. Qualquer tipo de cana serve para fazer silagem ou tem uma cana específica, uma variedade específica? Cana efetivamente tem mais variedade até do que milho, então o ideal, como regra geral, é pegar uma cana que contenha a maior quantidade de açúcar, quer dizer, uma cana que uma usina de açúcar e álcool utilize seria uma cana fantástica para se fazer uma boa silagem, já que ela vai ter um conteúdo de açúcar bem elevado. Mas numa silagem de cana precisa também fazer a inoculação? Sim, a cana em termos de silagem, é uma das silagens mais sensíveis à perda. Não exatamente a perda visível, mas a perda pela transformação de produtos, do conteúdo dela, do açúcar, por exemplo, em álcool, né? Então a cana tem uma propensão muito grande a ter uma produção de álcool elevada e com isso vai gerar perdas. Nesse sentido é que é fundamental se usar o inoculante, isso está mais do que provado, são vários trabalhos realizados que a aditivação com inoculantes, com produtos biológicos na cana, faz reduzir essas perdas de produção de álcool que, consequentemente, vão influir na qualidade final. Como técnico, você recomendaria o plantio da cana e futuramente uma silagem de cana para vacas de 15 quilos de leite para baixo? Sim, eu recomendaria para animais nessa faixa de produção, assim como também no rebanho tem animais que não estão produzindo, para essa categoria animal também seria interessante esse uso. Mas efetivamente a cana tem uma outra estratégia. Geralmente em regiões em que a lavoura de milho ou uma lavoura de sorgo tem um pouquinho mais de dificuldade de desenvolvimento, de produtividade, ela entraria como uma forrageira possível nesses instantes também. Ou seja, numa região que tem uma agressividade ambiental maior, a cana entraria como uma alternativa bem interessante nesse sentido.
E depois do intervalo, você vai ver que o Uruguai e o Brasil fecharam um acordo para comércio bilateral de embriões de bovinos in vitro. E o governo de Israel aceitou a proposta de certificado veterinário que estava em negociação com o Ministério da Agricultura brasileiro. Pesquisador da Embrapa vai comentar sobre projeção do agronegócio para a produção de carnes no Brasil nos próximos 10 anos. É um minuto só.